Você que nos assiste da mesma forma. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está sua filha, Senhor, direcionada pelo seu Santo Espírito, para trazer, Senhor amado, esse alimento para as nossas vidas, Senhor. Pai, que possamos saber saborear desse alimento e que possamos, Senhor amado, retirar, que o nosso corpo possa reter as vitaminas essenciais, Senhor amado, no Espírito, Senhor amado, para podermos, Senhor amado, ser interações diante dessa palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, Deus, de ouvir, de praticar, Senhor, tira das nossas vidas, que possamos estar abertos ao seu querer nessa manhã, que essa palavra, Senhor amado, possa alcançar os 4 cantos da terra. E sabemos que isso vai acontecer, Senhor, através dessa internet, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo obstáculo, Senhor amado, tira, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Um dia de frio, um dia de chuva, mas até aqui o Senhor nos trouxe. E eu tenho certeza que Ele preparou algo muito especial para cada um de nós. Às vezes a gente prepara uma palavra, fica procurando tema, algo diferente, né, para trazer para a igreja. Mas hoje na aula de teologia, a gente viu quantas vezes a gente repete a mesma coisa. Não é verdade, pastora? E a gente vai vendo o quanto a gente não sabe nada. Conforme você repete, pode sentar quem estiver de pé. Conforme a gente vai remoendo, é que a gente vai aprendendo e entendendo aquilo que o Senhor quer dizer conosco. Então, às vezes, palavras que você já trouxe lá atrás, ela foi dita e foi ouvida e interpretada de uma maneira. E às vezes a igreja está precisando ouvir de novo. Aí você fala, puxa vida, mas de novo essa palavra? Eu já conheço essa passagem, ela é tão comum. Mas será que você não está precisando ouvir para entender novamente ou de forma diferente aquilo que o Senhor quer falar conosco? Eu tenho visto isso, pastora, nitidamente nas aulas de teologia. Hoje ainda a gente falou, quanta coisa nós temos que desconstruir. A visão, às vezes, que a gente traz há anos de uma situação, e de repente, numa palavra, você fala, puxa, eu já tinha ouvido isso, mas agora que eu consegui ver o que ela quer dizer. Quem está fazendo teologia aqui, que tem bastante aqui dentro, está vivendo isso. Não é verdade? E a gente vai vendo graus de diferenças, graus de dificuldades entre um, entre outro, a dificuldade de entender. E isso é para cada um de nós quando a gente vem num culto que a gente quer ouvir a palavra de Deus. A palavra ela tem que ser cravada no nosso coração, para que ela possa fazer efeito. Senão nós vamos perder tempo. Você saiu da tua casa num dia de chuva, num dia de frio, deixou tua cama, deixou às vezes pessoas da tua família para vir buscar Deus e para voltar vazio, ou às vezes pior do que você entrou. Se você não permitir que Deus fale realmente com você. Eu aprendo isso todo dia. A pastora ainda falou, nossa, admiro a sua humildade. Não, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Nós não sabemos nada. Nada. Todo dia quando você vai ver, Deus acrescentou mais alguma coisa. E Ele tem tanta coisa ainda. Eu fico olhando para frente que eu falo, Ele tem tanta coisa para fazer. Às vezes a gente vai fazer uma visita, você fala, meu Deus, essa pessoa está na igreja há tanto tempo e ainda está nesse estágio, não aconteceu nada. E a pessoa ainda está fechada ali, está travada. Você fala, deixa Deus, vem com um propósito único quando você vem aqui. É buscar realmente a Deus, o conhecimento da palavra, o crescimento espiritual, ser um instrumento na mão de Deus, aonde Ele te colocar, nós temos que entender isso. É isso que Deus quer para nossas vidas.
Então, não importa se a palavra é simples, não importa quantas vezes você já ouviu. Olha, gente, eu não tinha preparado nada disso, mas ali eu estava sentada, eu falei para Deus, eu não quero pensar em nada que eu vou falar. Eu quero que o teu Espírito fale o que eu tenho para dizer. E eu nunca fui usada desse jeito. Eu sempre preparo, eu escrevo, eu leio, né? Traz tudo metódico assim. Mas sentada ali, hoje a aula mexeu muito comigo. Eu sentada ali, eu falei, Deus, eu quero que o teu Espírito que fale. Eu trouxe sim, tenho a base do que é a palavra. O que o pastor falou aqui no início tem a ver com o que eu trouxe, o louvor tem a ver com o que eu trouxe, mas eu quero que seja simples para entender e entrar no coração de vocês. Como entrou no meu, como eu tenho visto dia a dia a minha vida crescer na presença de Deus. Eu tenho visto Deus me usar em coisas que eu nem esperava. E de repente, Ele usa a vida da gente. E é isso que Ele quer para cada um de nós. Amém? Bem, a minha palavra hoje tem a ver assim, essa semana eu vinha pensando, eu falei, gente, desde que a gente é bebê, que a gente começa a andar, a falar, a gente já começa a querer construir alguma coisa que a gente quer. O bebê sabe até como manipular a mãe, os sentimentos da mãe, não é verdade? Que você fala, como é que você pode, tão pequenininho, saber dobrar para que a mãe faça o que você quer? Então, você vê que a gente, desde pequeno, a gente já vem com esse instinto, né? De manipular, de fazer, mexer com as situações para que faça a nossa vontade, o nosso desejo. Não é assim que a gente trabalha? Aí, nós vamos crescendo. Aí, a gente vai criando outras situações para satisfazer a nossa vontade, para nos dar prazer, para nos trazer alegria. Dessa forma, a gente vai construindo a nossa vida. Aí, de repente, você começa a traçar o seu futuro. O que eu quero ser, o que eu vou ser, que planos eu vou fazer. E começamos a correr atrás desses planos. Alguns a gente consegue realizar. Outros ficam frustrados. Outros nos decepcionam, às vezes a gente até alcança e não era aquilo que a gente estava esperando, né? E quando você vem para a igreja, é a mesma coisa. Você traz um propósito no coração, você traz uma intenção, você tem algo que você quer da parte de Deus, mas você quer, de acordo com aquilo que você planejou, de acordo com aquilo que você sonhou, do jeito que você fazia desde bebezinho, para satisfazer a sua vontade, para te trazer prazer, para te trazer alegria. Não é assim a nossa caminhada? Desde novinho, né? A gente vem para a igreja, a gente quer resposta, a gente quer solução para aquela situação difícil que você está passando. Na realidade, nós queremos apenas que o nosso sonho seja realizado. Nem que seja que Deus tenha que fazer um milagre, mas nós queremos o nosso sonho realizado. E será que nós nos preocupamos em saber, primeiramente, se os planos de Deus são os mesmos que nós traçamos para nossas vidas? Será que a gente sabia que Deus tem planos para nós? Que isso já está traçado? Que isso já está pronto para ser concretizado? Não, a gente chega querendo os nossos sonhos, os nossos planos. Eu acho que aí é o maior erro, que eu falo que a gente tem que buscar e conhecer para saber. Porque a maioria de nós nem sabíamos que Deus já tinha os planos todos prontos. E a gente corre atrás do nosso. O Espírito te mostra e você foge. Ele te indica, você faz que não enxerga, porque está indo contrário àquilo que nós estamos querendo. A nossa maior preocupação tem que ser: qual é o plano que o Senhor tem? Não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer para nós. Isso nós temos que trazer quando a gente chega para a igreja, e não é dessa forma.
A gente passa anos e anos dentro da igreja brigando para alcançar aquilo que nós queremos. Um exemplo, Joilson, um vício. Começou a vir por causa do vício. Você não vai vir aqui só por causa do vício e a hora que, sabe, porque a hora que o teu vício for solucionado, se é que vai, você se afasta de Deus, porque só veio em busca daquilo. Agora, se você se afasta de Deus, o teu vício vai te buscar de novo. Então não adianta a gente correr atrás dos nossos sonhos, porque quando chegar lá fora, sem Deus, eles vão ser frustrados. Porque aqueles que Deus tem, esse vem, permanece e sempre fica conosco, porque foi dado por Deus. Então nós temos que ter na nossa mente qual é a importância daquilo que nós queremos e qual é a importância daquilo que Deus quer para nós. Esse é o sentido da palavra de hoje, amém? Se nós não levarmos isso como princípio para a nossa conversão, nós vamos passar anos dentro da igreja e vamos continuar decepcionado, frustrado e infeliz. Você vai ter momentos que você acha que conseguiu. E depois, na hora que você olha, você perdeu muito mais do que aquilo que você alcançou. Nós precisamos refletir sobre a vida, planos e sonhos, observando qual o caminho que nós temos que seguir. Mas esse caminho tem que ser segundo a luz da palavra de Deus, em primeiro lugar. E segundo, sem olhar para trás. A gente faz os nossos planos sempre baseado no que a gente está trazendo lá de trás. E não é esse o sentido. Veja o que diz o Salmo 119, 9. Baseado na luz da palavra de Deus. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Primeira coisa. Segundo, Lucas 9,62. Lucas 9:62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós temos que seguir a palavra de Deus. É ela que tem que ser lâmpada para os nossos pés. É ela que tem que iluminar o nosso caminho. E não olhar para trás. Porque se nós olharmos para trás, nós nunca vamos alcançar o reino de Deus. Na maioria das vezes, é a ansiedade de querer ter pressa para alcançar aquilo que nós desejamos é que faz a gente quebrar os nossos sonhos. Nós precisamos aprender que quando nós agradamos a Deus, é Ele que vai satisfazer os nossos sonhos. Vê o que diz Salmo 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, primeiro, nós temos que conhecer o Senhor. Nós temos que nos agradar do Senhor. Nós temos que seguir o que o Senhor fala. Aí ele vai ver que você está fazendo a vontade dele, que ele é o centro da sua vontade. Ele começa a realizar a sua. Então, aqueles sonhos que às vezes você vem batalhando há tanto tempo, não aconteceu, porque você não colocou Deus no centro dele. A hora que você coloca Deus no centro, Ele realiza os teus sonhos e vai muito além daquilo que você vinha planejando a vida inteira. Ele muda? Muda. Ele pode mudar até o sonho que você tinha. Que você começa a ver que não era aquele o melhor propósito para você. Quando você está caminhando com Deus. Você fala, puxa, durante anos eu estou aqui, correndo atrás disso, e agora parece que abriu assim na tua frente uma luz, que você fala, mas não é isso que é o melhor para mim, eu estou enxergando outro caminho. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, Ele muitas vezes realiza aquilo que você quer, e muitas vezes Ele mostra que você mesmo vai entender que aquilo não era o melhor para você. E começam-se outros planos. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus, é que durante esse percurso de aprendizado e conhecimento da palavra, eu comecei a ver que os meus planos foram se modificando. Eles já não me realizavam tanto. Porque eu entendi que Deus pode mudar os planos humanos a qualquer hora. Na hora que Ele quiser. Provérbio 16, 1 e 2.
Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. É dele que nós temos que esperar a resposta, né? Agora nós vamos ver um grande exemplo que tem na Bíblia. Só um minutinho. Nós vamos ver um exemplo da Bíblia que nos mostra a mudança de planos, a mudança de sonhos. E como é que isso acontece? Por que nós temos que entender? Isso aí está em Mateus, e uma história que todo mundo, por isso que eu falei, é uma palavra que todo mundo conhece. Bem simples, Mateus 1:18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida. Quem não conhece essa passagem? Amém? Eu acho que quando a gente chega nem só na igreja, eu acho que mesmo durante a nossa infância a gente fica sabendo, né, de como é que Jesus nasceu. Como é que Jesus nasceu? Quem não sabe? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que eles se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Uma passagem tão simples. Agora eu pergunto para vocês. José namorava Maria. Vamos aos termos de hoje, namorar, porque naquela época era tudo prometido, né? Era diferente. Mas era a prometida dele. Qual vocês acham que era o sonho de José? Casar, constituir uma família, trabalhar, né, educar seus filhos. Aí, de repente, a mulher que era a noiva dele aparece grávida. Para onde foi o sonho de José? Porque na cabeça de qualquer um, como ser humano, ele foi traído. Ele não iria aceitar aquilo, não é verdade? Será que foi fácil para José aceitar aquela situação? Se você olhar ali no versículo 19, ele mesmo monta um plano. Ele fala assim, não, eu vou me casar, porque assim pelo menos eu não deixo ela ser exposta publicamente, envergonhada, ou morrer apedrejada, que era como se realizava naquela época, e depois secretamente eu me separo. Você vê, é a forma que a gente, como ser humano, pensa, né? Esse ainda foi de um coração bom, de um coração justo, que pensou nela, porque o que a gente vê acontecer hoje mata. Hoje a gente vê, sem precisar disso, a gente já vê, está matando por muito menos, não é verdade? Mas a pessoa que tem o coração, seguindo os princípios de Deus, olha pelo bem-estar do outro. Mas estava totalmente fora dos planos que José tinha feito. E quando Deus percebeu isso, aí o Senhor falou, não, manda um anjo, fala com ele, explica qual é a situação. Agora, para você, para pensar, você acordaria de manhã, sabendo que você está enfrentando uma situação, que a tua noiva está grávida e não é de você. Aí o anjo fala para você, ela está grávida, é do Espírito Santo de Deus, é um filho meu que ela vai estar gerando. Será que é fácil para você entender e aceitar? Simplesmente falar, tá bom? Concorda, gente? Que em sã consciência, assim, a mente humana da gente, você pensa 1000 coisas do que poderia ser para você fugir.
daquela situação, né? Mas ele simplesmente fala, mas esse é o plano de Deus? Deus demonstrou em sonho para ele, através do anjo, esclareceu as dúvidas, tirou os temores, sabe? Porque a gente se indaga, a gente se questiona o tempo todo para ir contra aquilo que vai quebrar o nosso plano, o nosso sonho. A gente reluta contra as coisas de Deus, contra a vontade de Deus, para fazer o que nós queremos. A briga, quando o pastor fala do sangue, da carne, do espírito, né, pastor? Isso é constante. Essa guerra é constante. E quanto mais tempo você estiver na igreja, não pensa que ela vai parar, não. Ela vai continuar te acendendo, te cutucando, te provocando. Então, ali para José, era a mesma situação, né? José tinha opção. Ou ele acreditava no que o sonho tinha lhe mostrado, ou simplesmente ele acabava com tudo. E o Senhor nos dá essa opção também, né? Nós temos sempre a opção de escolher o que Deus está nos mostrando ou o que nós queremos como nossos propósitos, né? Mas muda o resultado? Total. Qual foi o resultado do plano de Deus na vida de José, né? José, em primeiro lugar, ele tinha um sonho, casar e ter filhos. Realizou esse sonho? O sonho dele foi realizado. Ele casou com a mulher que ele amava e ele teve filhos, como ele programava ter uma família também. Porque a gente tem que entender que os propósitos de Deus, ele traz para você, assim, sonhos eternos, né? E muito além do que aquilo que a gente espera. Porque sobre a vida de José foi colocada a responsabilidade de criar o Filho de Deus, daquele que viria para salvar a humanidade. Será que José imaginou um dia que hoje nós estaremos falando dele? Olha a importância de uma decisão que saiu fora do que José esperava, mas que ele aceitou fazer, acreditando que aquilo era de Deus. Ele criou o Filho de Deus, que veio para salvar a todos nós, e hoje ele é conhecido por toda a humanidade de uma obediência que ele fez. E o que isso mudou a história? E a nossa história, como é que será lá na frente? Nós temos cumprido as nossas vontades? Ou nós temos corrido atrás da vontade de Deus? Nós temos nos preocupado em aprender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou só nos dar bem aqui nessa terra? Que tem muito crente que só pensa em se dar bem. Só vem aqui para buscar progresso. Nosso progresso tem que estar nas mãos do Senhor. O progresso que Ele traz para nós, gente, é eterno. Aquele que a gente consegue com as nossas forças é passageiro. Ele vem, fica um pouquinho e vai embora. Foi o caso que eu citei do Joilson. Se ele veio só buscar isso, ele pode até falar, nossa, eu estou bem, eu estou firme. Ele vai e acha que está. Hoje eu estava pensando assim, né? Eu lembrei, nossa, eu estou indo para a garagem do carro, a gente vai pensando nas coisas de Deus, a pastora fala, a gente tem que ficar 24 horas no Espírito, né? E eu não sei por... eu vi um casal saindo com a Bíblia na mão, no meu prédio, né? Eu falei, estão indo para a igreja. Ainda pensei, que igreja será que eles congregam? E na minha mente veio Comunidade da Graça. Aí eu lembrei que isso encaixa aqui. Há 44 anos atrás, foi a primeira igreja evangélica que eu entrei. Foi a Comunidade da Graça. Há 44 anos atrás. Frequentei aquela igreja durante 2 anos. O que eu fui buscar naquela igreja? Porque eu não me converti. Eu só vim me converter há 27 anos atrás. Que aí eu vim para seguir realmente. Quer dizer, eu poderia ter sido totalmente diferente em minha vida, a minha história, os resultados do que eu consegui, evitar passar por situações que eu passei. Se eu tivesse realmente, há 44 anos atrás, entrado para ir buscar a Deus. Não.
Eu fui buscar a solução de um problema que eu estava passando na época. Solucionou? Solucionou. Eu saí e nunca mais voltou. Quantos outros problemas eu poderia ter evitado? Para pensar. Vocês estão aqui não é para resolver o problema que te trouxe aqui. É para que não aconteça os problemas futuros. Deu para entender? Olha, eu estava na garagem vindo para cá, que eu me lembrei disso. Porque na hora, não sei porque eu achei que o casal era daquela igreja. Eu falei, o que teria sido a minha vida se eu tivesse me convertido naquela época? Quantas coisas eu não precisaria ter passado, sofrido, vivido. O meu casamento, meus filhos poderiam ser totalmente diferentes. Só que Deus, no seu grande amor, na sua maravilha, Ele dá oportunidade para todos de escolher. Naquela época eu não tive uma Bíblia. 2 anos dentro de uma igreja, eu não tinha Bíblia. Nem para ir para a igreja e nem dentro de casa. Você imagina como é que eu queria crescer espiritualmente. Eu nunca decorei um louvor. Não me preocupava com isso. Coisas pequenas, mas que tem que fazer parte da nossa rotina. A palavra de Deus. Hoje eu tenho Bíblia na minha casa, eu tenho Bíblia no meu trabalho, eu tenho Bíblia dentro do meu carro. No celular tenho também. Louvor, né? Eu só ponho lá, Alexia, ligar louvor. É o dia inteiro trabalhando e ouvindo louvor. No carro você procura a estação certa. Por quê? Eu comecei a querer saber o que Deus tem para mim. E primeiro, quem é Deus? Nós temos que primeiro nos convencer de quem é Deus. Aí Ele começa a se revelar o que Ele quer para cada um de nós. E deixa fluir. Busca na palavra. Olha, leia a palavra, lê uma vez só a Bíblia, lê 2 vezes, lê 3 vezes, não adianta nada se você não procurar entender a fundo o que ela quer te dizer. Ela não é um livro de leitura, ela é um ensinamento de vida. Ela é um manual para a gente. A gente fala que é o manual do proprietário que recebem no prédio, para nós é do nosso dia a dia. Se nós não tivermos a consciência e querermos isso, você está perdendo tempo aqui. Porque nada vai mudar. Pelo contrário, você vai sair pior, porque você vai ficar frustrado. Porque nem aquilo que você veio buscar, você vai conseguir. Mas quando você deixa Deus trabalhar, Ele vai muito além do que aquilo que você veio buscar. Foi o que eu falei, será que José imaginava que ele ia criar o Filho de Deus? Será que ele imaginava que isso ia mudar uma humanidade inteira, que até hoje a gente ainda briga para ganhar mais vidas, ganhar mais vidas, ganhar mais vidas, por causa daquele homem que aceitou o que o anjo falou. Ele acreditou. E nós temos acreditado realmente no que Deus tem dito ao nosso coração? Nós temos permitido que o Espírito Santo flua, porque é o Espírito Santo que nos conduz. É Ele que nos mostra, é Ele que nos leva, né? Nós precisamos aprender a ter paciência, porque a nossa ansiedade de querer, é que nos atrapalha. A gente impede o querer de Deus quando nós colocamos o nosso querer em primeiro lugar. Então, nós precisamos ter paciência de esperar o tempo de Deus. Quando chegar o tempo dele, que acontece, aí você vai falar, você nem percebe que passou tanto tempo. Enquanto a gente está brigando por querer o que a gente quer, parece que o tempo não passa. Ai, eu não consegui ainda. Ai, eu não alcancei ainda. Nossa, isso já era para ter acontecido. Quando você deixa Deus agir e você seguir o que Ele quer, quando acontece, você fala, nossa, eu nem percebi o tempo passar. Então, nós temos que ter paciência de esperar o tempo de Deus. Nós temos que saber que Deus tem sempre o melhor para nos oferecer. 2 coisas nós temos que ter em mente: obediência e aguardar o tempo certo. Se você buscar na palavra, deixar o Espírito te guiar, obedecer o que Deus está realmente te falando e esperar que Ele concretize na tua vida,
nós não temos a perder nada. Nós vamos fazer história. O livro dos Atos ainda está para ser terminado. Quem sabe nosso nome não vai estar lá, não é, pastor? A gente não sabe. Deixa Deus fazer. Ninguém vem aqui para buscar nome, para buscar ficar na história. José acho que nunca esperava na vida dele que ele ia entrar para a história da humanidade. Nós não estamos aqui para buscar isso. Nós estamos para buscar a Deus e deixar que os planos dele, os sonhos dele se concretizem na nossa vida. Vamos ler Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém? Nós temos que, muitas vezes, desistir da nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. E eu tenho certeza que para cada um de nós que está aqui, para quem está nos ouvindo, ou mesmo para aqueles que não puderam vir hoje, mas se puder, ouça a palavra, o Senhor tem um plano tão grande, tão diferente daqueles que a gente está esperando. Deixa o nosso de lado muitas vezes. Deixa, e deixa Deus tomar conta. Nós vamos ver o resultado que nós podemos obter. Amém? É isso que o Senhor deu para mim hoje, nessa manhã, sabe? Ele falou muito, muito comigo. Eu queria a Marcela e a Dani, para a gente estar louvando ao Senhor. Senhor Deus Pai poderoso, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me dirigiu nessa manhã, Pai, de uma forma diferente. Eu tenho pedido a Ti sempre, Pai, que eu venha ser um instrumento na sua mão, que o Senhor me coloque onde o Senhor desejar, indo de encontro a quem quer que seja, Pai. O Senhor hoje trouxe uma palavra simples, mas que entre, Pai, no coração de cada vida que aqui está. Como uma semente, Senhor, ela possa gerar, crescer e frutificar, Senhor. Sem a raiz do Teu amor, Pai, sem a força do Teu Espírito, nós não temos como prosseguir, Senhor. Então venha, Deus, venha na mente, Pai. Tire tudo aquilo que tem sido impedimento, Senhor. Tire toda a mágoa, Pai, os ressentimentos, que muitas vezes está deixando o coração preso em outro sentido, Senhor. Faça o Senhor o mover. Quebrante os corações, liberte as vidas, Pai. Restaure cada união conjugal, Pai. Que haja harmonia, Senhor. Que o entendimento da Tua palavra venha para fortalecer e crescer cada um na Tua presença. Que todos os seus sonhos, Senhor, venham a ser realizados na vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Camila, põe os sonhos de Deus, tem como pôr? Da Ludmila. Não, só a letra. Só a letra. Acho que todo mundo conhece esse louvor, né? Sonhos de Deus. Vai mais uma vez. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração,
perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que o Senhor possa trazer sobre a vida de cada um de vocês a unção que vocês necessitam, não a unção que nós queremos receber, mas aquela para a qual vai ser dada a medida exata que o Senhor quer, seja de cura, seja de ousadia, que muitas vezes a gente se trava na palavra, se acanha na palavra. Deus está mandando você ir, você se segura e fica, que nós possamos ir aonde o Senhor nos enviar. Amém? Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Quando o Senhor coloca os sonhos dele no nosso coração, dele é o querer e dele também é o efetuar.